Olha, oportunidades existem. É claro que, como a gente falou antes, né, o fim do bônus demográfico torna tudo mais difícil. Né? O Brasil vai ter problemas graves no quadro fiscal na próxima década. Um país está envelhecendo, com regras de previdência que vieram com 20 anos de atraso, não vieram muito boas, né? Com um setor público muito caro, né? Sobretudo a elite do setor público, que consome muito recursos da sociedade, né? Com uma governança muito frágil, né? E poucos controles. Né? Agora, a oportunidade requer uma mudança violenta do foco, por exemplo, da política pública. Né? A política pública hoje no Brasil, ela é subsídios para empresas, conteúdo nacional, gastos, né? Vamos gastar mais em tal coisa. A política pública não tem como foco o cidadão, a qualidade do serviço que é oferecido. Né? O foco da política pública deveria ser o aprendizado dos estudantes, né? Deveria ser a qualidade dos serviços de saúde, deveria ser a expansão da malha rodoviária, a melhoria dos portos, a queda do custo dos portos. Né? Esse deveria ser o foco da política pública. Ele não é no Brasil. Você tem um Estado muito caro no Brasil, mas que ele é avaliado pelo que ele faz para si mesmo, não pelo que ele faz para o cidadão. Por que o nosso judiciário é tão caro? A gente tem um judiciário, quando você soma a defensoria pública, né, ele custa 1,8% do PIB, segundo as estimativas que a gente tem disponível. No resto do mundo, na Alemanha, que tem mais processos que o Brasil, por 100 mil habitantes, custa 0,2%, 0,3%. Né? Por que o nosso judiciário é tão caro, tão ineficiente? Ele é caro, os processos demoram, você tem erros e uma superficialidade em decisões impressionantes, né? Um judiciário que acha que entende temas técnicos fora da sua área e afasta a lei para impor a sua decisão. Né? Vou dar um exemplo, leasing. Né? Leasing era um mercado de 110 bilhões de reais no Brasil em 2009. A gente teve uma série de decisões judiciais, né, quando as pessoas não conseguiam pagar a sua dívida, por exemplo, na compra de automóvel, falou assim, olha, você está inadimplente na compra de automóvel, mas você já pagou os 70% do carro, então o carro é mais seu do que para quem você deve. Não conheço isso em lugar nenhum no mundo. Qual foi o resultado disso? Podiam estar achando que estavam fazendo bem. Olha, tem alguém aqui que emprestou o recurso, a pessoa comprou, ela teve dificuldades, ela já pagou muito da dívida, então eu vou perdoar. Né? Isso foi a decisão. Qual foi o resultado? O leasing praticamente acabou. O mercado, que era de 110 bilhões de reais de financiamento, e com juros mais baixos, 10 anos depois, era um mercado de 10 bilhões de reais só para a elite. Esse voluntarismo autoritário que é típico nosso, ele não está só no judiciário. Olha o nosso legislativo. Toda hora faz uma lei nova, uma determinação nova, mudando o aspecto A, o aspecto B, criando detalhezinhos de legislação, achando que está fazendo bem. Olha o nosso urbanismo. Né? E a forma como a gente trata, por exemplo, o tombamento dos prédios históricos. Você sai, de repente, não, vamos tombar o Teatro Brasileiro de Comédia. Vamos tombar. Aí, quando você vê, tem uma quantidade de tombamentos impressionantes. Viabiliza. Sem nenhuma viabilidade técnica, de prédios, por muitas vezes, irrelevantes, sem nenhuma infraestrutura para cuidar, sem entender como é que aquilo vai funcionar depois de tombado. E você vê, você vai andar pelo centro de São Paulo, você anda pelo Campos Elíseos, tem regiões que têm policiais, que os prédios podem cair. Então, que tombamento é esse? Mal feito dessa maneira, dessa forma tão incompetente, desastrada e voluntariosa. Então, esse autoritarismo é típico nosso. Ele aparece nessa legislação absolutamente caótica que a gente tem. Pega o tema tributário, que está aí hoje na ordem do dia. Uma legislação absolutamente caótica, cheia de zona cinzenta, sem embasamento técnico sobre como é que funciona nos demais países, quais são os estudos acadêmicos, como fazer. E aí você vê os lobbies se movimentando com os trabalhos. Você fala assim, vem cá, se fosse aluno de graduação, eu reprovava você, tá? Você não soube fazer a conta. Né? Mas é só o lobby para pressionar e dizer, não, vou perder, vai, assim não dá. Né? Então, como é que a gente rompe isso, Thaís? Eu não sei. Essa é a armadilha dessa sociedade muito superficial, em que o lobby superficial tem sucesso. Não é superficial à toa, isso é um equilíbrio da sociedade. Né? O lobby superficial no Brasil,
ele encontra eco no legislativo e no executivo. Você vai, bate na porta, o governo acha que tem que ajudar os setores, né? O legislativo é suscetível também a essas pressões. É uma dinâmica contínua. É uma dinâmica contínua e que é bem sucedida. Então, as empresas ineficientes, por isso que ela os continua, lobbies né? superficiais e esse... Toda vez que eu volto de Brasília, eu tenho a convicção de que o Brasil não tem a mínima chance de dar certo. Ontem foi aprovado, em regime de urgência, o PL 224/2023 da deputada Érica, do PSOL de São Paulo. Regime de urgência é quando um determinado projeto não precisa passar pelas comissões temáticas da casa. Tem que ser um projeto extremamente relevante para justificar um pedido de urgência. Do que trata especificamente este projeto? Ele trata do estabelecimento ou da obrigatoriedade para que empresas com mais de 100 funcionários destinem uma cota de 3% do seu quadro para a população em situação de rua. É isso mesmo que vocês ouviram. Não. Está se estabelecendo uma cota para aquele indivíduo que por 5 anos, ou ao longo dos últimos 5 anos, de forma contínua ou não, ou intermitente, tenha se encontrado em situação de rua. Mais uma vez, um projeto cheio de boas intenções, cujo resultado é uma tragédia, é ruim. E no Brasil nós temos muitos políticos que gostam de fazer projetos ruins. As pessoas acham que as empresas brasileiras e a economia brasileira perde competitividade por causa da carga tributária. A carga tributária é um problema? É, mas ela é talvez o terceiro ou quarto. O principal é esse tipo de coisa. Obrigações acessórias ao setor privado, sem absolutamente nenhuma responsabilidade, e pior, sem lógica alguma. E aqui nós vamos esclarecer o porquê. A primeira é, obviamente, identificar quem é de situação de rua, quem não é. Vai ter o quê? Carteirinha do morador em situação de rua? Vai ter um sindicato? Nós vamos emitir um alvará? Como é que eu identifico uma pessoa em situação de rua? Através de cadastros? Se eu me virar hoje em situação de rua, eu preciso ficar 5 anos para poder entrar na tal da cota proposta neste projeto de lei, mas vamos para a conta base. Aliás, hoje, que atende os requisitos de pessoas em situação de rua, só tem 100 mil. Quantas pessoas trabalham em empresas no Brasil, segundo o IBGE, em empresas com mais de 100 funcionários? 17 milhões. Isso significa que eu precisaria ter de cota 510 mil pessoas em situação de rua para cumprir a cota. Segundo o IPE, tem 280. Que o PT vai fazer um governo ruim, vai criar mais pessoas em situação de rua, não tem dúvida alguma. Mas nesse ritmo, até o PT não consegue. Esse projeto está passando lá em regime de urgência, sem absolutamente nenhuma discussão profunda. O poder público brasileiro não consegue sequer ele retirar as pessoas de rua. Com todos os programas sociais, com todo o orçamento dos ministérios vinculados às causas sociais, você não consegue tirar as pessoas em situação de rua. Muitas delas estão lá por causa do vício de drogas. Ou a gente acha que nós vamos lá na Cracolândia oferecer emprego para as pessoas, elas vão sair da Cracolândia e vão trabalhar. Você não consegue colocar ela num centro de tratamento para resolver o problema das drogas. Esse tipo de projeto encaminha-se com a maior facilidade na Câmara dos Deputados. E nós vamos trazer aqui o exemplo do maior empregador do Brasil. O Itaú emprega 100 mil pessoas. Se o projeto passar, o Itaú vai precisar contratar 3 mil pessoas em situação de rua. Tem lugares em que o Itaú está e que tem agência que sequer tem as pessoas em situação de rua. É por cidade? É por estado? Projeto ruim, com objetivo bom, cheio de coração, cheio de amor, que produz resultados desastrosos. E pior, ajuda a atrasar ainda mais o país e condenar o país a este processo de pobreza eterna.